Vai começar mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Fluminense e Fortaleza abrindo o Brasileirão 2025. Jogo difícil, jogo complicado, mas é importante o Fluminense somar pontos nesse início de competição para não passar o sufoco que passou no ano passado e esse ano brigar por posições melhores na competição, quem sabe uma vaga na Libertadores e surpreender nessa competição. Todos os veículos de imprensa praticamente colocando o Fluminense como um time de meio de tabela. O Fluminense está na hora de dar uma resposta, está na hora de mostrar que tem condições sim de brigar por coisas melhores dentro desse Campeonato Brasileiro. Investiu quase 150 milhões de reais em reforços, então tem condições sim de brigar por algo melhor e maior dentro do Brasileirão, que começa hoje a partir das 6h30 da noite, lá no Castelão com o Fluminense e Fortaleza. Antes da gente trazer todas as informações desse jogo, quero lembrar a você que é importante que você se inscreva aqui no canal Ligados no Flu, se você não for inscrito ainda. É interessante e também me ajuda bastante se você deixar o seu like, se você deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outros tricolores. E antes de trazer todos os detalhes de Fortaleza e Fluminense, quero trazer a informação sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, porque finalmente a CBF divulgou o detalhamento da segunda até a 11ª rodada do Brasileirão. E aí eu quero lembrar que a 12ª rodada é aquela que os clubes que vão jogar o Mundial, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, pediram o adiamento dos seus jogos. Então a CBF detalhou apenas até a 11ª rodada e a 12ª rodada a CBF não trouxe informação nenhuma, inclusive não respondeu ainda a esse pedido, dos 4 brasileiros que vão disputar o Super Mundial lá nos Estados Unidos em junho. Sobre o detalhamento dos jogos, da segunda até a 11ª rodada, a novidade são as partidas em um novo horário. 5h30 da tarde é o novo horário que foi escolhido pela CBF para esse Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai ter um jogo nesse horário nas 11 primeiras rodadas. Vai ser na 8ª rodada, jogo contra o Atlético Mineiro, num domingo, lá na Arena MRV. Bom, gente, depois de enfrentar o Fortaleza hoje no Castelão, o Fluminense tem 2 jogos seguidos em casa e 2 jogos aos domingos. Domingo que vem, dia 6 de abril, o Fluminense pega o Bragantino às 4 da tarde no Maracanã. E no outro domingo, dia 13 de abril, o Fluminense enfrenta o Santos às 7h30 da noite. O clássico contra o Botafogo vai ser na 6ª rodada, jogo às 9 da noite, num sábado, lá no Newton Santos. E o clássico contra o Vasco vai ser também num sábado, na 10ª rodada, 6h30 da noite, no Maracanã. Essa então era a informação que eu queria trazer sobre o detalhamento dos jogos até a 11ª rodada do Brasileirão. E agora sim a gente vai falar de Fortaleza e Fluminense abrindo o Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo 6h30 da noite, estádio Castelão, com transmissão do Premier. Histórico do confronto, gente, são 29 partidas até hoje, com 12 vitórias do Fluminense, 8 empates e 9 derrotas, o Fluminense levando uma vantagem sobre o Fortaleza. A última vez que o Fluminense ganhou do Fortaleza lá no Castelão foi pela Copa do Brasil de 2022. Vitória por 1-0, gol do Nonato. O Fluminense desembarcou ontem lá na capital cearense, foi recebido por um grupo de tricolores no hotel onde o Fluminense está hospedado, e a novidade na delegação é a presença do paraguaio Rubem Lescano, relacionado pela primeira vez pelo técnico Mano Menezes. Ele chegou no final do mês de fevereiro no Fluminense, só que não pôde jogar o Campeonato Carioca, nem a Copa do Brasil, porque não estava inscrito ainda. Agora já está regularizado e está à disposição, foi relacionado, mas deve começar no banco de reservas. Mano Menezes não conta hoje com Ganso, com Otávio, Fuentes, Riquelme, Isaac, Pitaluga. São 6 jogadores ao todo que o Fluminense não tem à disposição. Além do Lelê, que acabou de se transferir para a equipe do Ceará. A tendência hoje, gente, é que Mano Menezes comece o jogo com Hércules no lugar do Otávio, vai reencontrar a sua ex-equipe, e o Lima na vaga do Paulo Henrique Ganso, contrariando o desejo da torcida que queria ver o Lescano começando a partida, estreando logo com a camisa do Fluminense, já que ele foi contratado para isso, né? Ele foi contratado para ser o reserva imediato do Ganso. Aí na primeira oportunidade que o Mano tem para escalar o Lescano,
ele escala o Lima, jogando ali como o armador das jogadas ali do Fluminense. É inacreditável. Vamos mostrar então a escalação, a provável escalação do Fluminense, gente, para esse jogo de hoje. Já tá aí na tela para vocês. O Fluminense deve ir a campo com o Fábio no gol. Aí tem uma dúvida na lateral direita, se vai de Samuel Xavier ou Guga. Eu diria que a maior probabilidade é do Samuel Xavier ser o titular, porque na outra lateral a gente tem o René, que é um jogador que não costuma ir muito ao ataque, não apoia muito. Então o Guga também não é. Então, se o Mano tiver dois laterais que não apoiam, né, vai faltar ali uma jogada ali pelos corredores do campo. Então, eu acredito que o Samuel Xavier, que é um jogador que vai mais ao ataque, deve ser o escolhido pelo técnico Mano Menezes. Na zaga, provavelmente teremos Ignacio ao lado do Thiago Silva e o René na lateral esquerda. No meio-campo, Martinelli como primeiro volante, Hércules como segundo volante e o Lima na armação das jogadas. E no ataque, John Arias, Canóbio e Germancano, esse o provável Fluminense para o jogo de hoje no Castelão a partir das 6h30 da noite. Já o Fortaleza, gente, vem de 4 jogos sem vencer. São 3 derrotas e 1 empate nas últimas 4 partidas. Vive uma pequena crise com o técnico Vojvoda sendo contestadíssimo pela torcida do Fortaleza. Eu diria até mesmo que o Vojvoda está balançando no cargo. Se não fosse, né, todo o trabalho que ele fez ao longo desses anos, né, com muita competência, com bons resultados, já teria talvez até mesmo caído. Mas, como o Vojvoda tem um trabalho muito bem feito, e nas vezes em que foi procurado por outras equipes, o Vojvoda se manteve no comando do Fortaleza, isso dá a ele uma certa estabilidade. E o treinador hoje não conta com vários jogadores também, jogadores importantes, como Tinga, Davi Luiz, Brites, Renato Kaiser, Breno Lopes, todos jogadores são desfalques do Fortaleza logo mais. Porém, o Fortaleza deve contar com a estreia de Daverson, que foi carrasco do Fluminense na Libertadores do ano passado, fazendo os 2 gols que eliminaram o Fluminense daquela competição, aquele jogo fatídico lá na Arena MRV, quando o Daverson saiu do banco de reservas para dar a classificação ao Atlético e eliminar o Fluminense. Ele foi contratado ontem, gente, e já tá no bid. O nome do Daverson já foi registrado no boletim informativo da CBF, tá liberado para jogar hoje diante do Fluminense. Vai apitar esse Fortaleza e Fluminense o Rodrigo José Pereira de Lima, da Federação Pernambucana de Futebol, e o Gilberto Rodrigues Castro Júnior vai estar no VAR, ele também é da Federação de Pernambuco. O Rodrigo José Pereira de Lima apitou até hoje apenas 3 jogos do Fluminense, com 2 vitórias do Fluminense e 1 derrota. Mas essa derrota foi uma derrota com polêmica, porque o árbitro deixou de marcar um pênalti para o Fluminense no último lance do jogo, um lance em cima do Lima. O lance foi na frente dele, ele não marcou o pênalti, não foi chamado pelo VAR, e depois, durante aquela semana, no Campeonato Brasileiro de 2023, a CBF ela admitiu que o árbitro deveria ter marcado o pênalti. Depois desse erro contra o Fluminense, na última rodada do primeiro turno de 2023, o Rodrigo José Pereira de Lima não apitou mais nenhuma partida do Fluminense. Vai voltar a apitar hoje. Tomara, né, que faça uma boa arbitragem. Pessoal, é o seguinte, jogo difícil, jogo enjoado, apesar do Fortaleza vir, né, de um mau momento, isso não quer dizer nada. Quando a bola rola, é outra história, começa outra competição. Então, assim, a gente não pode levar como base, né, o que o Fortaleza tem vivido nessas últimas 4 rodadas. Assim como também não dá pra gente levar como base a atuação do Fluminense no Fla-Flu da decisão, que não foi uma boa atuação. O Fluminense respeitou demais o Flamengo, o Fluminense, né, acabou tendo 2 atuações muito apáticas e muito aquém daquilo que o torcedor esperava e aquém até mesmo daquilo que o Fluminense pode produzir. Então a gente espera que hoje o Fluminense entre em campo com uma postura de quem quer fazer um bom campeonato brasileiro, de quem quer brigar por algo maior dentro do campeonato brasileiro. O Fluminense não pode passar 90 minutos hoje no Castelão se defendendo, esperando uma bolinha milagrosa para fazer um gol. Porque se fizer isso, vai ser amassado e vai acabar sofrendo algum gol em algum momento. Porque é difícil você manter uma pressão do adversário, principalmente jogando no Castelão,
o tempo todo, os 90 minutos. Então o Fluminense também tem que sair para o jogo, o Fluminense também tem que propor jogo, o Fluminense tem que ter uma atitude mais propositiva hoje dentro de campo. O Fluminense tem que ser aquela equipe que vai mostrar para o Fortaleza que também quer vencer, que não foi para o Ceará apenas para empatar, para buscar um pontinho. Então o Fluminense tem que ter uma postura hoje diferente daquela postura que teve nos jogos da decisão do Campeonato Carioca. Como a gente tinha informado aqui, o Fluminense de Fortaleza já viaja direto para a Colômbia, porque na terça-feira tem a estreia na Copa Sul-Americana. O Fluminense viaja amanhã, domingo, para Manizales, na Colômbia, para esse jogo contra o Once Caldas. E na segunda-feira, provavelmente deve também treinar na Colômbia, se preparando para essa estreia contra o Once Caldas pela Copa Sul-Americana. Aliás, por falar em Once Caldas, na quinta-feira eles jogaram pelo Campeonato Colombiano, jogaram em casa contra o Llaneros e venceram pelo placar de 1-0, estão agora em 9º lugar na classificação do Campeonato da Colômbia. Bom, pessoal, é isso. Tomara que o Fluminense faça uma boa estreia, que a gente possa comemorar, né, uma estreia vitoriosa logo mais. E quero lembrar que depois do jogo tem live aqui no canal Ligados no Flu. O jogo começa às 6h30, acaba às 8h30. Então, acabando o jogo, você já liga direto aqui no YouTube, no nosso canal, para a gente poder debater, discutir e analisar essa estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Espero todos vocês na nossa live pós-jogo aqui no canal Ligados no Flu. Um grande abraço a todos, ótimo sábado e até mais tarde, que o Fluminense possa estrear com uma boa vitória hoje no Brasileirão 2025. Grande abraço, galera, até mais.